O que acabou de acontecer no Monte das Oliveiras não pode ser explicado como coincidência. Estamos testemunhando algo que gerações inteiras esperaram ver. Algo profetizado há mais de 2.500 anos está começando a se manifestar diante dos nossos olhos e a maioria das pessoas nem sequer percebe. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, movimentações estranhas estão acontecendo em um dos lugares mais sagrados e profeticamente significativos do planeta Terra. Relatos de testemunhas oculares, vídeos amadores e até mesmo fontes jornalísticas locais estão documentando atividades incomuns no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E quando você entender o significado profético deste local específico, quando você compreender o que as Escrituras dizem sobre este monte, você vai perceber que estamos diante de um marco histórico sem precedentes. Não desligue este vídeo, fique comigo até o final, porque o que vou revelar vai mudar completamente a sua perspectiva sobre os tempos em que estamos vivendo. A profecia está se cumprindo e você precisa saber o que isso significa para você, para sua família e para toda a humanidade. Nas últimas semanas, algo extraordinário tem sido observado no Monte das Oliveiras. Moradores locais de Jerusalém, guias turísticos e até mesmo pessoas comuns que passam pela região começaram a relatar uma presença incomum. Não estamos falando de turistas, não estamos falando de peregrinos religiosos fazendo suas devoções habituais. Estamos falando de figuras vestidas de branco, caminhando em formação deliberada, realizando o que parece ser algum tipo de ritual ou preparação. As primeiras notícias começaram a circular discretamente em grupos religiosos nas redes sociais. Fotografias borradas, vídeos filmados à distância, testemunhos confusos de pessoas que não conseguiam explicar exatamente o que estavam vendo. Mas à medida que os dias passaram, mais e mais relatos começaram a surgir, e um padrão emergiu. As testemunhas descrevem grupos de pessoas, sempre vestidas de branco imaculado, caminhando em procissão silenciosa ao longo do Monte das Oliveiras. Eles não carregam placas, não fazem protestos, não distribuem panfletos religiosos. Eles simplesmente caminham. Mas há algo na forma como eles se movem que deixa as pessoas inquietas. Testemunhas relatam uma sensação de solenidade absoluta, como se estivessem presenciando o ensaio de algo muito maior, como se estivessem vendo a preparação para um evento de proporções bíblicas. Conversei com fontes locais em Jerusalém. Um guia turístico que trabalha há 15 anos na região me disse algo perturbador. Ele disse que em todos esses anos nunca tinha visto nada parecido. Não é a quantidade de pessoas, ele explicou, é a intenção delas. É a forma como elas olham para o horizonte, é a forma como elas param em pontos específicos do monte, como se estivessem marcando posições, como se estivessem medindo distâncias, como se estivessem aguardando ordens. Outro relato vem de uma mulher judia ortodoxa que mora nas proximidades. Ela descreveu ter visto ao amanhecer um grupo de aproximadamente 20 pessoas posicionadas no ponto mais alto do Monte das Oliveiras, todos voltados para o leste, em direção ao deserto da Judéia. Eles permaneceram imóveis por mais de 1 hora, em silêncio absoluto. Quando ela voltou a olhar, eles haviam desaparecido, sem vestígios, sem ruído, simplesmente desapareceram. Agora, você pode estar pensando que isso é apenas mais uma dessas histórias sensacionalistas da internet. Você pode estar pensando que são apenas grupos religiosos fazendo suas peregrinações. Mas aqui está o que torna isso diferente. O Monte das Oliveiras não é apenas mais um lugar, não é apenas uma colina em Jerusalém. Este é o local onde Jesus Cristo ascendeu ao céu após sua ressurreição. E, segundo a profecia bíblica, este é exatamente o lugar onde ele retornará. Este é o epicentro profético do fim dos tempos. E há outro detalhe que não pode ser ignorado. Autoridades israelenses têm intensificado a segurança na região nas últimas semanas. Cercas foram erguidas em áreas antes abertas ao público. Câmeras de vigilância foram instaladas em pontos estratégicos. Patrulhas militares aumentaram sua frequência. Quando perguntados sobre o motivo, oficiais deram respostas vagas sobre medidas de segurança preventiva. Mas segurança contra o quê? Por que agora? Por que especificamente no Monte das Oliveiras? Há também relatos de atividade geológica incomum.
Pequenos tremores, tão sutis que os sismógrafos mal conseguem detectá-los, têm sido registrados na região. Cientistas dizem que são normais, parte da atividade tectônica natural da falha do Vale do Jordão. Mas aqueles que conhecem as Escrituras sabem que não existe nada de natural ou coincidente quando se trata do Monte das Oliveiras e tremores de terra. Absolutamente nada. Então, o que realmente está acontecendo? Quem são essas pessoas vestidas de branco? Por que estão caminhando neste monte específico? E por que agora? Para responder a essas perguntas, precisamos mergulhar profundamente nas Escrituras. Precisamos entender o que a Bíblia diz sobre este lugar. E quando você ouvir as profecias, quando você conectar os pontos, vai entender por que este evento não pode ser ignorado. Vamos abrir as Escrituras. Vamos ao livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 3 e 4. Aqui está o que está escrito. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Deixe isso penetrar por um momento. Esta profecia foi escrita há aproximadamente 2.500 anos. E ela diz, com precisão cirúrgica, que quando o Senhor retornar, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Não o Monte do Templo, não o Muro das Lamentações, não qualquer outro lugar em Jerusalém. Especificamente o Monte das Oliveiras. E quando isso acontecer, o monte literalmente se dividirá ao meio. Um evento geológico sobrenatural que criará um vale, um caminho, uma abertura. Agora vamos ao Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 12. Após a ressurreição, Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras. E está escrito: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com o Moinhué, eis que estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Você percebe a conexão? Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, e os anjos disseram que ele retornaria da mesma maneira, do mesmo lugar, do Monte das Oliveiras. Esta não é uma interpretação, isto não é simbólico, isto é literal. As Escrituras são claras e diretas. Agora pense comigo, se você fosse um crente verdadeiro, se você realmente acreditasse que o retorno de Cristo está próximo, onde você estaria? Onde você posicionaria sua vigília? Onde você manteria seus olhos fixos? No Monte das Oliveiras. Exatamente onde as testemunhas estão relatando atividades estranhas. Exatamente onde figuras vestidas de branco estão caminhando em preparação silenciosa. E há mais. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, quando seus discípulos lhe perguntam sobre os sinais do fim dos tempos. Ali mesmo, naquele monte, Jesus profere o famoso Discurso das Oliveiras. Ele descreve guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, perseguição aos cristãos. E então, no versículo 30, Jesus diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O Monte das Oliveiras não é apenas o local da ascensão, não é apenas o local profetizado do retorno. É o local onde Jesus ensinou sobre os sinais que precederiam sua volta. É como se este monte fosse um relógio profético, um marcador divino, um lugar onde o céu toca a terra e onde a eternidade invade o tempo. Teologicamente, o Monte das Oliveiras representa a ponte entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Representa a promessa cumprida e a promessa ainda por cumprir. Quando Jesus subiu dali, ele deixou uma promessa,
E aquela promessa está ancorada naquele solo, naquelas pedras, naquele monte. E agora, 2000 anos depois, algo está acontecendo ali. Pessoas estão sendo atraídas para lá. Não por acaso, não por turismo, mas por algo muito mais profundo, por um chamado espiritual, por um senso de urgência profética. Os rabinos judeus têm ensinamentos antigos sobre o Monte das Oliveiras. Eles acreditam que quando o Messias vier, ele caminhará desde o Monte das Oliveiras, cruzará o Vale de Josafá e entrará em Jerusalém pelo Portão Dourado. Curiosamente, o Portão Dourado foi selado por muçulmanos no século XVI, especificamente para impedir a entrada do Messias, segundo a profecia. Mas as Escrituras dizem que nenhuma muralha, nenhum portão, nenhuma barreira humana poderá impedir o cumprimento do plano divino. Estamos diante de um momento onde judeus aguardam o Messias, cristãos aguardam o retorno de Cristo e muçulmanos aguardam o Mahdi. E todos os olhares convergem para o mesmo ponto geográfico, Jerusalém, e mais especificamente o Monte das Oliveiras. Este não é apenas um evento religioso, este é um evento de convergência profética global. Este é o ponto de encontro entre todas as narrativas escatológicas das grandes religiões monoteístas. Agora que você entende o significado profético do Monte das Oliveiras, precisa entender que o evento que relatei no início não é um sinal isolado. Este é apenas o mais recente de uma série de eventos que estão se acumulando, se acelerando, se intensificando. Vamos conectar os pontos, vamos ver o quadro completo que está se formando diante de nós. Nos últimos 5 anos, Israel tem estado no centro de uma quantidade sem precedentes de eventos profeticamente significativos. Começa com o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por parte dos Estados Unidos em dezembro de 2017. Pela primeira vez na história moderna, uma grande potência mundial reconheceu oficialmente Jerusalém como a capital judaica. As Escrituras dizem que Jerusalém seria um cálice de tontear e uma pedra pesada para todas as nações. E estamos vendo isso se cumprir. Em seguida, temos a abertura da Embaixada Americana em Jerusalém em maio de 2018, exatamente no 70º aniversário da fundação do Estado de Israel. 70 anos, um número biblicamente significativo, uma geração completa. Jesus disse em Mateus 24, versículo 34, "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam." Muitos estudiosos bíblicos interpretam esta geração como a geração que veria o renascimento de Israel. E 70 anos é precisamente o tempo de uma geração nas Escrituras. Então, temos os Acordos de Abraão, assinados em 2020. Israel normalizando relações com nações árabes. Paz onde antes havia inimizade. Isso soa familiar? O profeta Daniel fala de um líder que confirmará uma aliança com muitos. Estamos vendo alianças sendo formadas, estamos vendo pactos sendo estabelecidos, e tudo isso acontecendo numa velocidade vertiginosa. Mas há mais. Em setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas foram trazidas do Texas para Israel. Novilhas vermelhas perfeitas, sem defeito, necessárias para o ritual de purificação descrito em Números capítulo 19. Estas novilhas são essenciais para a reconstrução do terceiro templo. E pela primeira vez em 2000 anos, Israel tem as novilhas. Os levitas estão sendo treinados, os instrumentos do templo estão sendo fabricados, as vestes sacerdotais estão sendo tecidas, tudo está sendo preparado. E aqui está o chocante. O Instituto do Templo em Jerusalém não esconde suas intenções. Eles dizem abertamente que estão prontos, que tudo o que precisam é da permissão política e do momento certo. E qual é o maior obstáculo? O Domo da Rocha, a mesquita islâmica que atualmente ocupa o Monte do Templo. Mas aqui está algo que poucos sabem. Estudos arqueológicos recentes sugerem que o templo original pode não ter estado exatamente onde o Domo da Rocha está. Pode ter estado alguns metros ao norte, o que significa que, teoricamente, o terceiro templo poderia ser construído sem demolir a mesquita. Isso mudaria tudo.
Isso removeria um maior impedimento. E os tremores no Monte das Oliveiras que mencionei? Eles não são os únicos. Toda a região está experimentando atividade sísmica crescente. O Mar Morto está secando a uma velocidade alarmante. Cavernas que estavam submersas por milênios estão sendo expostas. E dentro dessas cavernas, arqueólogos estão encontrando artefatos, manuscritos, evidências da antiguidade bíblica. É como se a própria Terra estivesse revelando seus segredos, como se a criação estivesse gemendo, como Paulo descreve em Romanos 8. E não podemos ignorar os eventos celestes, luas de sangue, eclipses solares alinhados com festas judaicas, fenômenos astronômicos que coincidem perfeitamente com o calendário bíblico. Em 2014 e 2015, tivemos uma tétrade de luas de sangue, todas caindo em festas judaicas significativas. Estatisticamente, isso é extremamente raro. Profeticamente, isso é um sinal. Joel, capítulo 2, versículo 31 diz: "O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." E estamos vendo isso. Não estamos interpretando, não estamos forçando conexões. Estamos simplesmente observando e comparando com o que as Escrituras disseram que aconteceria. Agora vamos falar sobre o cenário geopolítico. A aliança entre Rússia, Irã e Turquia está mais forte do que nunca. Ezequiel 38 descreve uma coalizão de nações lideradas por Gog, da terra de Magog, que muitos estudiosos identificam como a Rússia moderna, aliada com a Pérsia, que é o Irã, e outras nações. Esta coalizão atacará Israel nos últimos dias. E adivinha? Rússia, Irã e Turquia já estão militarmente presentes na Síria, diretamente na fronteira norte de Israel. A profecia de Ezequiel está se posicionando diante dos nossos olhos. A China está construindo a nova Rota da Seda, uma infraestrutura massiva que conecta o Oriente ao Ocidente. Apocalipse descreve os reis do Oriente marchando com um exército de 200 milhões. A China tem a capacidade militar para mobilizar esse número. As estradas estão sendo literalmente pavimentadas para os eventos do fim dos tempos. E enquanto tudo isso acontece, a tecnologia está nos empurrando em direção a um sistema global de controle. Identidades digitais, moedas digitais, crédito social. A infraestrutura para a marca da besta está sendo instalada. Apocalipse 13 fala de um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Estamos vendo governos ao redor do mundo implementando sistemas que tornam isso tecnicamente possível pela primeira vez na história. A apostasia na igreja está aumentando. Igrejas abandonando doutrinas fundamentais, negando a divindade de Cristo, abraçando a moralidade do mundo. Paulo advertiu em 2 Timóteo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olhe ao redor, olhe para a sociedade. Isso não é um retrato exato do nosso tempo? E há fomes, epidemias, desastres naturais aumentando em frequência e intensidade. Jesus disse que esses seriam como dores de parto. Começam espaçados, mas se tornam mais frequentes e intensos conforme o nascimento se aproxima. E é exatamente isso que estamos vendo. Terremotos em lugares incomuns, secas devastadoras, pandemias globais. O mundo está em trabalho de parto. Algo novo está para nascer, uma nova era está para começar. E no meio de tudo isso, pessoas vestidas de branco estão caminhando no Monte das Oliveiras. Não é aleatório, não é coincidência, é parte de um padrão. É mais uma peça do quebra-cabeça profético. É mais um sinal de que o relógio está correndo, de que o tempo está se esgotando, de que estamos mais perto do que nunca. O que tudo isso significa? Significa que estamos vivendo na convergência de todas as profecias. Significa que pela primeira vez na história, todos os elementos necessários para o cumprimento das profecias do fim dos tempos estão simultaneamente presentes. Israel de volta à sua terra,
Jerusalém sob controle judaico, preparação para o terceiro templo, alianças proféticas se formando, tecnologia para controle global, declínio moral e espiritual, sinais celestiais e agora atividade no Monte das Oliveiras. O evento que relatei no início, essas figuras vestidas de branco caminhando no Monte das Oliveiras, é o começo? Pode ser. Pode ser o prenúncio de algo muito maior. Pode ser o ensaio para o grande momento. Ou pode ser simplesmente mais um sinal de que estamos na estação certa, que estamos no tempo profético, que precisamos estar vigilantes. Então aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, entenda que estes não são apenas eventos históricos ou políticos. Estes são eventos espirituais com implicações eternas. Segundo, não viva com medo, mas com preparação. A profecia não foi dada para nos aterrorizar, mas para nos preparar, para nos dar esperança, para nos lembrar que Deus está no controle e que Sua palavra é fiel. Se você é um cristão, este é o momento de fortalecer sua fé, de estudar as Escrituras, de viver em santidade, de estar pronto. Jesus disse: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esteja vigilante, esteja alerta, esteja pronto. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o seu momento. Não espere. Os sinais estão claros. O tempo está se esgotando. A porta da arca está se fechando. Aceite a Jesus como seu Salvador enquanto ainda há tempo. Romanos 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olhe para o Monte das Olivas, olhe para Jerusalém, olhe para os sinais, e então olhe para cima, porque a sua redenção está próxima. Estamos vivendo nos dias mais extraordinários da história humana. Estamos vendo profecias de milhares de anos se cumprindo diante dos nossos olhos. E quando você vir todas essas coisas, Jesus disse: exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O Monte das Olivas está nos chamando, está nos lembrando, está nos avisando. Alguém está caminhando lá. E em breve, muito em breve, os pés do Senhor tocarão aquele monte novamente. E quando isso acontecer, tudo mudará para sempre. A pergunta não é mais se isso vai acontecer. A pergunta é: você estará pronto quando acontecer? Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre esses eventos no Monte das Olivas? Você acredita que estamos vendo o cumprimento da profecia? Você está pronto para o retorno de Cristo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio todos eles e gosto de saber o que você está pensando. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. Toda semana eu trago análises profundas sobre profecias bíblicas e eventos atuais em Israel. Você não vai querer perder os próximos vídeos, porque a cada dia que passa, mais sinais aparecem. E se você quer entender melhor sobre os eventos que precedem a volta de Cristo, assista ao vídeo que vou deixar na tela agora sobre as 7 festas de Israel e como elas profetizam o plano completo de Deus para a humanidade. Você vai ficar chocado com a precisão profética. Clique agora e continue aprendendo. O tempo é curto. A volta de Cristo está próxima. Esteja preparado.